Em estúdio, para analisar os destaques do dia, está hoje Duarte Caldas, analista da IG Markets. Duarte, muito bom dia, obrigado por estares cá hoje fora do teu dia habitual. Começando, naturalmente, por aquilo que vai estar hoje em discussão neste encontro do Eurogrupo, a solução, se é que há uma solução para a Grécia, acima de tudo, as negociações. O que é que se espera destas? É sabido que está em cima da mesa um ultimato, é preciso encontrar um valor, acima de tudo, penso que seja isso, um valor para o perdão da dívida grega. Parece que vai sair fumo branco deste encontro. Enfim, neste momento nós estamos num impasse. Segundo aquilo que foi veiculado durante o fim de semana, e eu estive particularmente atento a isso, aquilo que aconteceu, ou a dificuldade em obter um acordo, prende-se, por um lado, com o haircut total, ou a perda total. O haircut pode ser mais pequeno, mas a perda total depois neta ou líquida acaba por ser superior, que os credores estão dispostos a sofrer, e nesse caso apontamos para entre 65% a 70%, que é um valor, eu diria, simpático já, e portanto mostra que, sobretudo do lado dos credores, há uma vontade em chegar a um acordo. Mas depois, por outro lado, e aqui é que houve maior dificuldade em chegar a acordo, que é o acordo na Grécia vai passar pela emissão de novas obrigações, a partir de obrigações a 30 anos, portanto com prazos muito grandes, que vão substituir estas novas obrigações. Portanto, imaginemos que o haircut é de 50%, portanto metade. Perspectivas que seja um bocadinho mais, mas para o exemplo é suficiente. Portanto, se nós procedemos a um haircut de 50%, os investidores vão receber 15% em cash. Portanto, relativamente aos 50%, a uns 50% perdem, aos outros 50%, 15% vão receber em cash e 35% em novas obrigações. A 30 anos. Pronto, a 30 anos. Poderá ser por várias maturidades, mas será sempre prazos muito longos. E a dificuldade está em obter um acordo neste, qual é que será o cupão, portanto, quanto é que vão pagar estas tais obrigações que vão substituir as obrigações atuais e que terão então prazos mais longos, que se perspectiva que sejam de 30 anos. E aquilo que a IIF, portanto o IIF quererá, o IIF é o Institute of International Finance, que está, no fundo é a cabeça da negociação pelo lado dos credores, aquilo que o IIF quer, enfim, é um cupão na casa dos 4,5%, 5%. E aquilo que a Troika está disposta a pagar, ou que a Grécia, por outro lado, estará disposta a pagar, será qualquer coisa na casa dos 3%, 3,5%. Portanto, temos aqui 1,5% que podem fazer com que não seja sustentável o acordo e que é, no fundo, absolutamente importante para dar mais alguma credibilidade ao negócio. Mas estamos próximos. A verdade é que, especulando, Duarte, naturalmente, porque não sabemos o que é que está a ser concretamente negociado, nem que soluções, se é que as há, vão sair deste. Sim, eu também não sei, não estive lá, mas aquilo que foi veiculado pelo Financial Times, etc., foi isto. Portanto, é isto que eu estou a transmitir. Mas a questão que eu te ia questionar é, porque falaste nessa taxa que é exigida de 5%, ou que estará a ser negociada de 5%, a verdade é que se poderia estar perante uma negociação e daqui por 30 anos estar a voltar-se ao mesmo, ou seja, o juro seria tão pesado que a Grécia, claro, não conseguindo ultrapassar estas dificuldades, ou eventualmente conseguindo ultrapassar momentaneamente e depois voltando a entrar em recessão, poderia não ter capacidade para pagar um juro que ainda assim de 5% é pesado. Nem é só essa questão dos juros dos 5%, a questão é que o próprio haircut. E aqui nós estamos a partir aqui de um pressuposto, ao decidirmos por um haircut, ou a Grécia ao decidir por um haircut em acordo voluntário de 50% ou de 60%, que a Grécia vai crescer depois, nos próximos 5 anos, ou de 2015 a 2020, na casa dos 4%, 4,5%. E a Grécia parece muito difícil, parece muito otimista que vai crescer 4,5%, quanto muito poderá crescer 3%, e 3% já é muito, muito bom, parece-me boas perspectivas de crescimento, não é? E, portanto, o nosso problema nem é daqui a 30 anos, o nosso problema é daqui a 5, 6, 7 anos, portanto, enfim, vamos voltar outra vez a ter, vamos voltar outra vez ao mesmo, porque de facto não é sustentável. A Grécia precisa de um haircut muito próximo dos 100%.
Portanto, basicamente dizer nós não vamos pagar nada do que aquilo Vamos esquecer esta dívida toda. Não vamos pagar nada do que aquilo que andámos a emitir, a dívida que andámos a emitir ao longo destes anos todos. Portanto, isso é que faria quase com que a Grécia tornasse as suas finanças públicas sustentáveis. Porque há vários researches que são feitos, ou que foram feitos, e que indicam isso mesmo. Não, os 50%, mesmo com participação, 50%, portanto estamos a falar da Grécia ficar com 100 mil milhões de dívida. 100 mil milhões sem a participação do Banco Central Europeu é virtualmente impossível, enfim, até 2020 não voltarmos outra vez a ter este problema. Se for mais, se for 70% com participação do Banco Central Europeu, portanto o Banco Central Europeu também assumir as perdas nos 50 mil milhões de dívida grega que entretanto foi comprando ao longo destes últimos 2 anos e tal, enfim, já poderá se calhar ser um bocadinho mais sustentável, mas depois também tudo depende da previsão de crescimento e de como a Grécia se conseguir comportar em termos de crescimento do PIB, porque se conseguir algo na casa dos 3,5%, 4%, então se calhar pode ser que consiga reequilibrar a pouco e pouco, enfim, isto partindo do pressuposto que a Grécia cumpre todas as reformas estruturais que tem para fazer, mercado de trabalho, porque a conclusão é que nós chegamos, claro, ao fim, nestes últimos 2 anos, desde que nós estamos com esta história toda da Grécia, analisando friamente todas as medidas que estão a ser implementadas e tal, a Grécia não fez nada. Portanto, fez muitíssimo pouco e, portanto, os cortes em termos de despesa são muito pouco significativos, não é? E, portanto, isso não vai fazer com que vai tornar a dívida nos próximos anos completamente, enfim, insustentável e vai continuar a ser um peso muito grande no país. Olhando para eu chamar-lhe um homólogo teu, mas da imprensa escrita, do Financial Times, o Wolfgang Mundschuh, vem expressar mais uma das suas perspectivas um bocado catastróficas. No final de novembro dizia que o euro não teria mais de 10 dias de vida, agora vem dizer, e é uma espécie de máxima universal, o FMI deve afastar-se da zona euro, deve deixar de ajudar a zona euro, porque ao ajudar a zona euro está a encorajar os políticos a prolongarem os erros que têm cometido. Parece-te que é esta, que deve ser esta, ou que deveria ser esta, se tivesse a possibilidade de falar com Christine Lagarde nesta altura, seria o que lhe dirias? Não seria nem por sombra de dúvidas. O senhor Wolfgang Mundschuh é conhecido por ser um ultraber, portanto ele é do mais pessimista que pode haver e tem sido muito, muito crítico toda a questão da intervenção do FMI, acha sempre que qualquer solução é a pior do mundo e, portanto, nunca vai resultar nada. Eu costumo compará-lo muito com o Roubini, apesar do Roubini apresentar argumentos que colhem muito mais, porque, de facto, acaba por ser, enfim, muito mais profissional, porque argumenta tendo em conta previsões macroeconómicas e eu gosto muito de ver o Roubini, apesar de Dr. Boom. De ser apelidado Dr. Doom. Esse senhor, enfim, de facto, eu acho que ele não faz ideia muito bem como é que as coisas se funcionam, porque a União Europeia, ou a Europa, é dos principais contribuidores do FMI já desde há anos. E, portanto, a Europa já compreendeu que tem que proceder a reformas e julgo que isso está mais do que patente em todas as medidas que têm sido tomadas por essa Europa fora, em França, não estou a falar só de Portugal e Grécia, estamos a falar de Espanha, de Itália, de França, na própria Alemanha, enfim, medidas que apontam para, enfim, austeridade e que apontam para controle das finanças públicas. Enfim, e portanto a Europa agora que está com uma crise de dívida, não faz sentido nenhum que o FMI não tenha um papel a desempenhar na solução da crise, do meu ponto de vista. Até porque se olhássemos para o FMI como uma espécie de banco ou de empresa, tem sido uma empresa de sucesso com os empréstimos que tem realizado. Claro, o FMI não anda a perder propriamente dinheiro em todas as operações que tem feito, não é? Portanto, tem ganho e os países que são contribuidores têm, de facto, visto retornos interessantes dos investimentos e dos empréstimos que o banco faz e parece uma instituição absolutamente fundamental no desenvolvimento da economia mundial. Duarte, olhando para esta semana que hoje começa, o que é que destacarias, naturalmente, além deste Eurogrupo que já aqui falamos, o que é que importaria destacar nestes próximos dias?
Esta semana é uma semana muito importante em termos de dados económicos e também em termos de reuniões de bancos centrais. Nós vamos ter, portanto, na terça-feira, hoje é um dia muito light, não temos nada de especial, mas na terça-feira temos a reunião do Banco do Japão. Eu acho que vai ser particularmente interessante aqui nesta reunião do Banco do Japão o facto do banco sinalizar a força do iene e, portanto, como é que isso tem vindo a penalizar a economia japonesa e poderá, inclusivamente, adotar medidas adicionais de compra de dívida, portanto, reforçar o quantitative easing que tem feito e, dessa forma, tentar desvalorizar a moeda, portanto, pelo aspecto fundamental. Por outro lado, poderá também sinalizar se estamos mais ou menos perto, não digo que não se fará uma intervenção em dia de decisão de taxas ou de reunião do banco, mas poderá sinalizar se estamos mais ou menos perto em termos de intervenção no próprio mercado cambial através do uso de determinadas expressões. Portanto, vale a pena acompanhar essa reunião. Terça-feira é também um dia de divulgação dos PMIs na zona euro. Os PMIs são uma fotografia da economia, portanto, quer para a indústria, quer para os serviços, portanto, na Alemanha, em França e para a zona euro como um todo e, portanto, enfim, também são divulgações que vão marcar certamente a sessão. Depois, na quarta-feira, temos decisão de taxas nos Estados Unidos e o IFO na Alemanha. O IFO, enfim, não se perspectiva uma grande melhoria, porque já se sentiu uma melhoria no último e, portanto, já vinha descontado aquilo que aconteceu no mercado acionista, a recuperação, a intervenção do Banco Central Europeu, etc. Mas nos Estados Unidos não vamos ter decisão de taxas, a taxa vai se manter na mesma, mas vamos observar uma diferença muito interessante, que é a nova política de comunicação da Fed. E a Fed agora, enfim, tem a declaração normal, mas vai acrescentar 2 gráficos portanto, à comunicação e, portanto, à forma como comunica ao mercado aquilo que o mercado deve esperar em termos de evolução de taxas. E esses 2 gráficos vão passar portanto, temos um primeiro gráfico que nos diz qual é que é o nível esperado de taxas de juro nos próximos anos, portanto, 2012, 2013, 2014, e um segundo gráfico que mostra quando é que a taxa de juros deve subir pela primeira vez. E aqui será interessante, porque neste momento aquilo que está previsto é que a taxa suba alguns em 2013, a meio de 2013, a taxa de juros portanto, da Fed, do dólar, não é? E a Fed é capaz de indicar que vai subir só em 2014. Portanto, eu julgo que estes são os principais. Enfim, os principais. Talvez na sexta-feira, enfim, temos também a divulgação do PIB nos Estados Unidos, mas já está muito descontado. Portanto, é a primeira estimativa do PIB, mas o mercado já está, a não ser que tenhamos uma grande surpresa, a economia deve crescer à volta de 3%, por aí. Duarte, muito obrigado, como sempre, pela tua análise. Duarte Caldas, analista da AG Markets, altura para um curto intervalo. Não perca na segunda parte os candidatos às eleições nos Estados Unidos mais ricos. Até já.